Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o pastor Ademir de volta para mais um vídeo importado do antigo canal Sertão Reformado. Dessa vez um bate-papo com o pastor Madison Marinho, que é pastor da Igreja Reformada de Maragogi, Alagoas. Um grande homem de Deus, e você vai conhecer um pouquinho mais aí da história do pastor Madison por meio desse bate-papo, tá bom? E o pastor Madison é mais um ex-pentecostal. Esse é mais um vídeo, né, um bate-papo gravado lá no 28º Simpósio Puritanos, o qual podemos participar. Então, aproveita o bate-papo. Tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal marcando o sininho das notificações e dá o like, pessoal. É de graça, dá o like, ajuda mesmo, tá bom? Desculpe! Gostou do vídeo? Faz um comentário e compartilha com todo mundo que você conhece, tá bom? Recomenda o canal mesmo, dá essa força, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo e roda a vinheta. Como é que funciona? Você vai fazendo perguntas? Faça uma introduçãozinha. É pra você ficar bem à vontade mesmo, né? Eu sei. Viu? Relaxa. Não é nada tão tenso como pegar. Teológico. Pregar no corpo cheio. É? Fala galera do YouTube, seja bem-vindo ao canal Sertão Reformado. Tô aqui dessa vez com o pastor Madison, não é isso mesmo? E Exatamente. o pastor Madison tem uma experiência bem comum, não é? Tanto eu como ele também fomos pastores pentecostais, Isso. não é? Há tempos atrás. E até, se for possível, fazer um resumão dessa sua experiência como pastor pentecostal e como foi essa mudança para a fé reformada. Como é que isso aconteceu, meu irmão? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, no meio pentecostal, eu gostava muito de estar lendo as escrituras e sempre amei muito a leitura da palavra de Deus, inclusive tinha lido a Bíblia já umas 3 vezes e gostava também de comprar livros, né? Eu ia no centro do Recife, em uma loja chamada CPAD, que era uma loja que vendia produtos, né, de cunho pentecostal, porém tinha algumas outras editoras também lá que vendiam, né, como da Cultura Cristã e outras. E eu não ficava restrito só à leitura de livros da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E aí eu ia e comprava outros livros, e aí teve um dia que eu comprei alguns livros que falavam sobre a doutrina da salvação, e esse livro me deixou um pouco assim, balançado, né, sobre essa questão da salvação pela soberania de Deus. Porém, ainda fiquei assim, um pouco, guardei e deixei essas coisas para lá, mas uma vez eu fui fazer um seminário batista e tive um professor, isso foi em 1998. Eu tive um professor que ele era calvinista, apelidado, né, calvinista. E na sala de aula ele começou a mostrar biblicamente as coisas, me impactou, fiquei chateado, fiquei furioso quando eu vi a doutrina que Deus é soberano, que o homem pelas suas obras não pode adquirir a sua salvação se não for pela graça do Senhor, por intermédio da fé. Isso eu fiquei olhando assim, rapaz, isso é verdade, mas assim, salvo uma vez, salvo para sempre, que é isso? E tem até um outro amigo meu que discutiu com esse professor nesse dia da aula, eu me lembro muito bem, e esse colega meu, professor, sai da sala. E aí eu fiquei tão chateado, eu vou estudar para rebater essa doutrina que não é bíblica, porém, ao estudar, a ler, isso foi muito mais profundo, assim, eu disse, rapaz, é Bíblia. Então eu entrei numa crise, né? Eu fiquei numa situação difícil, porque eu de fato amava muito a denominação, tinha muitos amigos lá, tudinho e tal, mas acima dessas coisas está o ensinamento da palavra de Deus. Então, com muita sinceridade, muita humildade, eu fui ao texto bíblico, fui analisando, fui vendo direitinho, de Gênesis a Apocalipse, não é algo de Calvino, não li nada no início de João Calvino, fui lendo a palavra de Deus, fui lendo o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, principalmente esses textos, né? Efésios 1, Efésios 2 e outros textos mais. Fui analisando e vendo e cheguei numa crise que eu disse, rapaz, isso é a verdade. E aí eu trabalhava em um seminário da Assembleia de Deus e numa aula que estava de soteriologia eu citei esses textos explicando, né? Ao que de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou, e fui dar essa explicação. E nessa aula, infelizmente, tinha um presbítero e ele foi à direção do seminário e eu terminei sendo chamado a atenção, e o final das coisas é que pediram para eu negar essas coisas. Eu disse, eu não posso negar porque eu tenho a palavra de Deus ensinando isso aqui, até João 10 foi citado, que o Senhor Jesus Cristo, como bom pastor, não permitirá que suas ovelhas se percam, e só as suas ovelhas vão crer e vão ouvir a sua palavra. E aí eu fui forçosamente convidado a sair do seminário e fui disciplinado como herege. E aí a minha vida, que eu tinha mais de 13 anos no pentecostalismo, dando estudos, pregando, tinha programa de rádio, estudinho, foi como se fosse um copo descartável. Você não serve mais
para o nosso sistema. Agora sempre, com muito respeito eu tinha aos presbíteros, aos pastores da igreja. Eu não fui uma pessoa rebelde que queria tocar fogo na igreja e ficava soltando piada, gracinha. Eu respeitei todos eles e pedi a minha carta de mudança e terminei saindo do movimento pentecostal, né? Muito bem. Pastor Madison aqui é um The Fireman. Tô brincando, pastor, não quer dizer. Não. O senhor é um empregador avivalista, sim? Sim, de fato, você sabe que nas igrejas pentecostais o púlpito ele é franqueado, ele é aberto através dos presbíteros, os pastores, eles chamam pessoas para estar pregando. E aí eu entrei nesse caminho também de querer ser pregador desde os meus 14 anos de idade. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu subi no púlpito para pregar. Eu tenho até uma foto com a Bíblia na mão, na minha casa guardada, bem novinho. E fumaçando já. E aí eu subia para pregar e começava aquele estilo bem devagarzinho, expondo, explicando o texto e tal, mas depois, no finalzinho, era aquele receba! E aí era aquela euforia, né, nesse sentido. Assim. São experiências bem comuns, né? A comunidade lá em Lago das Flores passou inteira pelo processo, então não foi só eu que saí do pentecostalismo, né? A comunidade toda era pentecostal. Eu fui ordenado nessa mesma comunidade há 10 anos atrás e a gente mudou de comunidades até, de uma igreja pentecostal histórica. Eu, pessoalmente, saí do pentecostalismo e fui para o neopentecostalismo, depois voltei para o pentecostalismo histórico com essa mesma comunidade, e nessa comunidade a gente começou o processo de reforma, não é? Estudando as escrituras realmente, e também recebi o mesmo convite que o senhor. Foi mesmo? Foi bem? O pastor presidente ligou e falou: meu irmão, esse negócio de ficar ensinando sobre Bíblia demais, o evangelho é simples, né? O negócio é só simplicidade, nada de ficar estudando Bíblia demais, porque isso vai fazer mal para o povo no final. Sem entender, mas realmente fui convidado. Inclusive, pastor, o pessoal até tirou onda comigo lá, porque eu fui ordenado. Assim, é engraçado, eu tirei onda comigo. Fiz sua ordenação, porque eu fui ordenado numa comunidade pentecostal histórica. Quando eu fui para o neopentecostalismo, eu cheguei a ser obreiro da Igreja Mundial do Poder de Deus. Rapaz! E fui ordenado lá também. Usou o chapéu, não, né? Do Valdomiro. Só o chapéu. Eu cheguei a ser mas eu lembro como ontem, como foi a ordenação, foi bem emocionante, eu tava chorando aquela coisa todinha, eu fiquei de joelho lá na plataforma, no altar, derramou um potão de óleo assim na minha cabeça. Rapaz. Eu me senti Arão. Eu senti a barba juntando assim, sabe? Corajoso, viu? E depois voltei para o pentecostalismo histórico, no caso, né? Já tinha voltado de São Paulo, e nessa comunidade pentecostal histórica eu fui ordenado a terceira vez. Isso aí. E aí um dos pivôs para minha saída foi a questão do pastor querer mudar a rede de convenção e exigir que a gente fosse ordenado de novo. Eu falei, 4 não. Rapaz. 3 é o limite, chega. Que negócio é esse? Toda vez eu tenho que ser reconfirmado, toda vez ordenado. Verdade. Então não tem sentido isso aí, né? Mas a gente passou por esse processo e toda a comunidade acompanhou e a gente tem crescido nisso aí, certo? Pensando nessa questão desse contexto pentecostal, às vezes a gente acaba recebendo pessoas que também vieram, passaram pela mesma experiência, não é? E nossa comunidade também. Eu sei que o senhor deve conhecer muito bem esse contexto também. Como é que o senhor entende que devemos receber esses irmãos pentecostais, que às vezes são cristãos realmente fiéis, que não tem conhecimento assim, forte doutrinário, não conhece muito bem a fé reformada, mas vem com interesse porque ouviu alguma pregação, às vezes na internet, mas chega ao meio dos cristãos reformados e percebe que não é só a questão da soteriologia, por exemplo, tem muita coisa diferente, isso acaba sendo impactante, confrontando demais a pessoa. Como a gente recebe essas pessoas? Como a gente pode orientar essas pessoas? Não, de fato, é algo que está acontecendo no Brasil, em que, acho que por causa das mídias sociais e outras coisas mais, vídeos de YouTube como este também, as pessoas estão tendo acesso demais a conteúdo apelidado, né, de fé bíblica reformada, né? Então, assim, é importante ter em mente que as pessoas estão tendo acesso a isso. E as igrejas estão recebendo muitas pessoas, né? Eu me lembro que na época que eu saí da Assembleia de Deus, nós fomos para a Igreja Reformada do Brasil, ali no Ibura, era na época o presbítero Adriano, o presbítero Fernando, e a igreja tinha poucas pessoas, e chegaram mais de 30 pessoas na igreja, sem ninguém, a gente saiu procurando e terminou indo lá, e depois fomos, estudamos, passamos o tempo, fomos recebidos como membro. Eu posso contar a minha experiência na Igreja Reformada, como nós fomos recebidos. Em primeiro lugar, os irmãos devem ter a postura de crentes, né, ser humildes, saber que muitos deles vêm com muitas dúvidas, então é importante ter paciência, o amor de Cristo está derramado no nosso coração e não zombar, não é? Às vezes nós estamos naquela época
logo no início, quando se conhece a fé reformada, da jaula, né? Há pessoas que dizem que é bom deixar o leão dentro da jaula, porque às vezes a pessoa vai querer usar de chacota, brincar, fazer piada. Essas coisas não glorificam a Deus. É importante ter humildade, é importante a pessoa abrir as escrituras, se puder explicar, esclarecer, ter respeito. Caso você não saiba explicar, se você é um membro da igreja e alguém lhe pergunta se você não sabe, você pode procurar, por exemplo, o pastor da igreja, o presbítero da igreja, e nesse aspecto deve existir o respeito, né, para com essas pessoas que estão vindo do movimento pentecostal e adentrando nas igrejas cristãs. Então é muito importante, com a Bíblia aberta, né, com o amor de Cristo derramado no nosso coração, entender que muitos membros que estão chegando nas igrejas reformadas, eles vêm com muitas dúvidas. E não vem dúvida só com o sentido de salvação, né, que chamam de soteriologia, mas vem com dúvida em relação, por exemplo, a governo de igreja, a liturgia de culto. Ah, mas na minha igreja eu era cantora, eu pegava o CD e começava a cantar, tal, e agora aqui todo mundo só canta e canta salmos e hinos, e como funciona isso? Então, todas essas coisas, eu quero deixar claro que toda prática dentro de uma igreja fiel, né, dentro de uma igreja que ama a palavra do Senhor, ela está baseada na Bíblia. Então não será difícil de explicar, porque não foi uma coisa que o pastor inventou, que o pastor impôs. E eu comecei a notar isso também no meio da igreja reformada. Eu comecei a ver que, rapaz, a pregação, a gente vê que tem, quer dizer, tudo, né, baseado na palavra de Deus, a liturgia, o culto, a forma de se proceder perante o Senhor, o respeito que tem, né? Então essas coisas, para mim, eu comecei a ver no próprio ambiente de culto, o respeito, a reverência, crianças participando do culto sem estar brincando, correndo, jogando bola, jogando chiclete. Eu disse, rapaz, que senso de gravidade, que senso de reverência ao nome do Senhor. Então, a própria prática da igreja já é, a convivência, né, a vida da igreja já é um ensinamento público das verdadeiras doutrinas, né? Mas, claro, tem aqueles que são, permita-me a expressão, né, gaiatos, e gostam de ficar catucando e tal. Isso desconstrói, porque a pessoa está vindo de sinceridade. Tem um livro do Lloyd Jones que é sincero, porém errados. Então, no movimento pentecostal, eu tenho muitos amigos até hoje que são sinceros, a gente conversa, eu faço ligação ainda para alguns pastores amigos meus, mas sempre no tom de respeito. Isso eles vão aqui levar a sério. Mas se chega no local que as pessoas fazem piada, ou falam em língua, ficam brincando com a questão que eles acreditavam, né, na língua do dom de falar em língua, essas coisas, e começa a repetir e chacota e tudo, a pessoa que está se interessando, ela vai se fechar, ela vai se travar, ela vai dizer, essa igreja não é séria, porque essas pessoas estão brincando com coisas, para ela, bem séria, né? Então é necessário ter respeito para com o próximo, né? A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração. Existe talvez um tipo de experiência que a gente compartilhe, que é, por exemplo, observar algumas pessoas que de repente, por terem sido pentecostais do passado, e fazerem parte de igrejas reformadas, já num processo bem avançado, em algum momento demonstra uma certa saudade de algumas coisas, como por exemplo, quando nós éramos pentecostais, tínhamos banda na igreja, né? Então tinha banda, ministério de louvor, esse tipo de coisa. E o culto era bem sem ordem, né? Eu tinha aquela coisa, às vezes, que tinha muito que não tinha tempo de acabar o culto. Era bem largado, mas sente falta dessas questões um pouco mais emocionais como o culto. O que dizer para essas pessoas que às vezes acabam, por exemplo, na prática litúrgica reformada, de cantar salmos, cantar hinos realmente teologicamente analisados, e essa liturgia bem ordenada, não é, que realmente nos ensina a reverência, nos instrui no Evangelho, mas pessoas que às vezes olham para isso e meio que ainda não conseguem lidar muito bem, ou tem aquele sentimento de achar que isso era um pouco chato, é muito preso, a gente não está sentindo, falta um pouco de espontaneidade. O que dizer para essas pessoas, pastor? Bom, eu diria com toda a sinceridade que está tendo uma crise entre a experiência, né, que você teve com o pentecostalismo, na liturgia e tantas outras coisas, e o que a palavra de Deus nos diz. O lema da reforma é só a Bíblia, somente a palavra, só a Escritura. Ela está acima de todo aspecto de experiência, de tradição, do Papa, né, no período medieval, e até hoje mesmo também. Então é importante você ver que o que eu fazia tem base na palavra de Deus? Será que não era só sensacionalismo, emocionalismo? A palavra de Deus ratifica estas questões? Ela apoia isso? Então é importante, todas as suas dúvidas que você tiver, ver se a palavra de Deus, que é soberana, né, que nós somos servos da palavra, estamos abaixo da palavra de Deus, se de fato
essas práticas, elas têm base na Bíblia. E quando nós vamos ver, não tem base na palavra de Deus, né? Porque a gente vai ver sempre o povo de Deus reunido de forma corporativa, congregacional, no Senhor Deus, ajuntando o seu povo, falando. Deus fala, o povo responde. Deus fala, o povo responde. Um culto que é um diálogo, né? Um culto pactual, onde é um relacionamento. Nesse processo, cânticos e louvores, tá? Onde todos estão participando. Agora, com o passar do tempo, foi a coisa cada vez mais mudando a liturgia. Um começou cantando, levando seu CD, seu playback. Aí daqui a pouco o camarada já está querendo levar um pandeiro para cantar, não mais um playback para cantar. E aí as coisas vão mudando. Daqui a pouco troca de roupa e bota as mulheres, e começa a ter o que eu chamo de evangeliquetes, né? No sentido de pessoas que estão dançando e que no meio do culto está apresentando, fazendo coreografia, criando teatro. Tudo isso aí pode ser feito sem ser um ambiente de culto, né? Eu entendo assim, não no sentido de usar o nome de Deus, estar louvando, adorando a Deus, nesse sentido não, mas, digamos, quer fazer um teatro, alguma encenação, pronto, vamos fazer um teatro sobre o peregrino John Bunyan, não há problema nisso, pode se reunir num sábado, numa sexta-feira, mas no santo dia do Senhor, no culto do Senhor, né, solene, já está dizendo solene, ninguém dançaria, ninguém bateria pandeiro em um funeral, que é também um momento solene, que se quer respeito, né, a roupa, a forma, o silêncio, porque diante do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, as pessoas querem dizer como tem que ser o culto. Então as pessoas que criaram esse culto, criaram baseado nos seus desejos, nas suas emoções, mas não na palavra de Deus. Mas quem tem, assim, essa dúvida, né, de fato dizer assim, mas rapaz, como deve ser então? O conselho que eu dou é, leia a palavra de Deus, procure os líderes da igreja, né? E também leia bons livros sobre liturgia, adoração bíblica, adoração reformada. Isso vai ser muito importante, enriquecedor para a vida daqueles, né, que estão assim, chegando, se aproximando das igrejas reformadas, porque a liturgia é totalmente diferente. Eu não gosto de dizer é tradicional, eu chamo a liturgia bíblica, que a palavra de Deus prescreve nesse sentido, né? Bem, agora a última, para a gente encerrar aqui. A gente sabe que nesse processo de reforma, despentecostalização, vamos dizer assim, né, muitos conhecendo a fé reformada, começam a caminhar e de pouquinho saindo, né? Porque não é fácil o processo. Você realmente tem muita paciência também. E você também não pode negar a experiência, pelo menos no sentido da psicologia, vamos dizer assim. Você teve uma experiência emocional e é difícil você negar isso. Então a escritura vai quebrando de pouquinho, até que a verdade convença você de verdade. Mas você está avançando um pouquinho e alguns realmente avançam, como no caso do senhor, que chegou de fato a ser um cristão reformado, um pastor reformado, né? Mas tem alguns que param no caminho, fica na metade, uma via média aí, e acabam se denominando hoje, que parece uma coisa muito de modinha, de pentecostais reformados, não é? Isso tem sentido, porque, pessoalmente falando, parece meio com uma contradição de termos, é estranho, não é? Como é que o senhor tem visto isso? Já tem observado esse tipo de coisa? Tenho observado. O movimento da ideia de pentecostais reformados são aqueles que ainda defendem os princípios da reforma, mas que ainda acreditam na continuidade dos dons, né? São chamados até de continuistas. Mas, de fato, você já deu a resposta. É uma contradição, né? Porque se eu defendo a suficiência das Escrituras, né? Isso aí é algo que nos deixa bem confortado, né? É como, por exemplo, assim, nós estamos aqui no refeitório e eu acabei de comer e você chega, tem um bolo para você comer aqui. Eu vou dizer, não, eu já comi, é suficiente. Eu estou dizendo que eu não quero mais outra coisa a não ser aquilo que eu comi. Então, quando eu abro a minha boca e afirmo que a palavra de Deus ela é suficiente, eu estou dizendo que ela basta em si mesma. Eu não preciso de mais dons de revelação. Claro que no contexto histórico, no contexto do Novo Testamento, os dons tiveram seu papel, né? Enquanto o cânon ainda não estava ali fechado. Mas depois que a palavra de Deus fechou, e eu digo, ela é suficiente e basta. Mas ainda depois eu digo, não, mas também tem isso aqui. Eu crio uma outra autoridade, eu crio um poder paralelo às Escrituras Sagradas, entende? Então é importante ter em mente que toda a nossa experiência deve estar, como eu disse no início, atrás, né? Deve estar debaixo da palavra do Senhor, né? Então é uma contradição. Pentecostais reformados. Na verdade, eu geralmente afirmo, eu gosto do termo pentecostalista, né? Porque a ideia pentecostal, Atos 2 ali, nós somos pentecostais no sentido bíblico, né? Não negamos. Só que, se for analisar o sentido do Pentecostes em Atos, foi algo que não se repete. Você não vê hoje língua repartida como de fogo e outros vendo.
essas coisas. E outras práticas, mas som como de um vento em veemento. Então foi um ato histórico, todo ato redentivo sempre é marcado de forma gloriosa, até com eventos da natureza. Cristo morre na cruz, o céu escurece, e enquanto o Espírito Santo desce, né, é derramado na vida da igreja em Atos 2, a gente vê de fato sinais, prodígios e maravilhas. Então, se as pessoas estão dizendo que acontece da mesma forma como acontecia, isso é um problema, né? Mas aqui, voltando à questão da pergunta, eu diria, meu amado irmão, o seguinte, que estude mais sobre a doutrina do Espírito Santo. Tem um livro Espírito Santo e Sinclair Ferguson, eu indicaria a você. Tem um livro A Palavra Final, de Palmer Robertson, e tem um livro Pentecostes Hoje, de Richard Gaff, que é da editora Puritanos. Este livro, é ótimo, né? Fora ainda tem outros livros da Fiel, do pastor John MacArthur, né? Carismático, Carismaticaus, e outros textos dele também. Então é importante, a princípio, estudar esses assuntos para depois tomar uma posição sobre essa questão. Quando a pessoa continua ainda na visão dos dons, né, pentecostalistas, mas ainda está indo para o culto, para a igreja, ainda a gente vê que pode ser trabalhado, né, e pode ser ensinado nesse sentido. Pior que existem outros que conhecem a fé reformada, saem das suas igrejas, vêm para uma igreja reformada, depois de um tempo abandona essas igrejas. E aí cai num outro extremo, que é numa vida de libertinagem, numa vida de pecado, de abandonar tudo, não vai para a igreja, somos desigrejados, reformados, que ficam muitas vezes em casa só assistindo cultos de igrejas espalhadas no Brasil, mas negam a comunhão dos santos, negam estar diante do culto que o Senhor Deus chama para estar diante da presença do Senhor. Então tem esses extremos que devemos ter muito cuidado nesse processo de transição. Meu conselho é: a Bíblia está acima de todas as coisas e a igreja está abaixo da Bíblia. Essa é a base. Foi isso que me fez também sair do movimento pentecostal, porque quando eu comecei a mostrar a palavra de Deus, eu comecei a ver que alguns pastores, presidentes e outros líderes ligados a eles, né, estavam se colocando acima das Escrituras. Não, mas aqui é assim, aqui nós ensinamos assim, nós queremos aqui assim. Não, mas a palavra diz assim. Não. Então, a Bíblia rege a igreja, não é a igreja que rege a Bíblia. Nós não somos romanistas, né? Então a palavra de Deus deve reger e ensinar essa questão dos dons. Eu diria que é um vídeo curto, não dá tempo de a gente abordar essa questão dos dons espirituais, mas que isso é o último ponto que talvez um pentecostal tenha uma crise, né, de deixar. Você logo aceita a soteriologia, a salvação pela graça, você aceita o governo da igreja, né, um governo representativo, talvez a escatologia muda, né, um amilenismo, um pós-milenismo, mas quando chega nos dons, o pentecostal fica pensando assim, né? Eu confesso que na minha experiência foi de fato o último assunto doutrinário, aí eu entendendo, né? Até batismo infantil, para mim, quando eu li assim, rapaz, é bíblico, tem uma lógica, tem uma ligação, né, no pacto do Antigo ao Novo Testamento. Mas quando foi dons, porque eu profetizava, eu pregava de púlpito e falava em línguas, eu orava assim, acabava de orar, o rapaz vinha, eu fui curado, tal, eu ficava, como é isso? Mas veja que eu estou partindo da minha experiência, não estou partindo das Escrituras, né? Assim, qualquer pessoa pode usar esse mesmo argumento. Um espírita pode usar esse mesmo argumento que eu estou usando, da universal, da mundial do poder de Deus. Dizer, olha aí as curas, e agora? Não é de Deus? Lembre-se, desde o Antigo Testamento nós vemos os magos de Faraó jogando o seu cajado, eles também se transformando em serpentes, né? Então, é verdade, não é não? Então é importante ter em mente esse presente, esse cuidado, né? E se submeter à palavra do Senhor, né? Então você, meu querido amigo, irmão, que está chegando na igreja reformada, eu quero encorajar você a, de fato, estudar a palavra do Senhor, procurar a liderança da igreja, não se fique assim, não fique apegado aos membros da igreja, porque às vezes você pode chegar e ouvir uma coisa de um membro de uma igreja, ou uma piada, e você ficar chateado. Mas aí não é a visão da igreja. Às vezes é um membro imaturo, alguém que não tem o bom senso, né? E aí ele fez uma piada, uma pilera, e você chateou e está querendo sair da igreja. Não. Procura o pastor, os presbíteros, a palavra de Deus principalmente, lê estes livros e com sinceridade do coração você vai ver que de fato a verdade de Deus vai prevalecer, né? E eu me lembro que eu li uns 3 livros e ainda não estava convencido, porque eu achava muito fraco, muito fraco. Eu me lembro que um artigo da revista Puritanos, o tema da revista era Movimentos Carismáticos, e o artigo é do autor Moisés Bezerril.
e tinha lá dizendo assim, Deus fala hoje em profecia. E eu olhei esse artigo, ele escrevia de uma forma, pastor, como se estivesse dialogando. Mas você pode perguntar, e esse texto aqui? Esse texto, e ele começa a explicar, né? Eu até indicaria, não sei se ainda tem aí na internet, como conseguir, mas é Movimentos Carismáticos, e a revista dos Puritanos, e tem um capítulo que é Deus fala hoje em profecia, do autor Moisés Bezerra. Esse artigo, com poucas páginas, foram 200 páginas, 100 e poucas páginas, poucas páginas que eu li e disse, rapaz, de fato, essa foi a minha... Fui convencido por esse artigo. Já tinha lido até outros livros reformados, mas esse aí, esse artigo, né? Eu li assim, disse, rapaz, é fera, o cara é fera. E aí depois eu fui ver as próprias confissões de fé da igreja também. Importante ter em mente essa questão. O que é que as confissões de fé falam sobre as reformadas, né? Você vê, por exemplo, até de Westminster, no artigo 1, abre falando das Escrituras, dizendo que Deus cessou os antigos modos de revelação, citando ali a palavra de Deus, né? Que as confissões estão acima da palavra, estão abaixo da palavra, ecoam as verdades da palavra de Deus, né? Então ele cita ali Hebreus 1, de 1 a 3, que Deus falou ultimamente, nos últimos dias, pelo Filho. Então se Deus falou, acabou-se. Se ele continuar falando mais, então foi incompleto aquela fala, precisa-se mais de alguma coisa, né? E o comentário de João Calvino nesse capítulo, ele aborda essa questão de que ali é um falar único e definitivo que não se repete mais. Bem dizer isso aí. Então, como o pastor Madison fez, né? Trocou as línguas estranhas pelas línguas originais, né? É verdade, é verdade. Muito bem. É verdade. O pessoal de Olho d'Água das Flores agora, o pastor Madison aqui da Igreja Reformada aqui de Maragogi. Isso. Certo? Eu tive o prazer de conhecê-lo já há alguns anos atrás, quando teve o concílio, onde o pastor Lúcio foi examinado e tal. Então eu tive essa oportunidade de conhecê-lo. E fiquei feliz porque eu percebi que tinha muitos irmãos que também tinham vindo do pentecostalismo, então me senti bastante em casa. Isso. Certo? E a gente está pensando, né, futuramente em um tipo de cooperação, né, pastor? Verdade. Fazer uma aliança, né? Então a gente vai promover uma circuncisão. Eu tô brincando, como sinal desse pacto, né? Então, mas assim, para a gente tentar afundar um pouquinho mais a nossa amizade, né? Para cooperar mais um com o outro e aprender mais também, nesse sentido. Né? Então, vai ser um prazer poder desfrutar disso, beleza? Ok, meu, pode contar conosco, estamos aí para ajudar o que nós pudermos a fazer, né? E estreitar mais, de fato. O pastor Lúcio até conversou comigo, mas se um dia a gente puder visitar lá, Olho d'Água, né? Olho d'Água das Flores. Olho d'Água das Flores, rapaz, estamos aí que for para proclamar o Evangelho, divulgar a palavra de Deus. Esse é o nosso chamado, né? O Senhor nos chamou para pregar a sua santa palavra e estamos aí disponíveis e estreitar de fato esses laços mesmo e nos fortalecermos, uma vez que nós confessamos no credo, né? Creio na comunhão dos santos. Né? Exatamente. Então um pedido para o senhor, para encerrar, só um pedido para cooperar com o canal, se inscrevendo no canal também, indicando para o pessoal daqui da comunidade também, certo? Tem muito material legal lá, tem palestra do pastor Lúcio, tem até do pastor Abramo também, a gente já fez muito material bom, não é? E esse vai ser mais um que vai estar preenchendo mais o canal. Então, dá uma força aí pra gente avançar um pouquinho mais. Farei isso. Pode deixar, eu vou me inscrever, vou divulgar e vou ver depois esse vídeo como ficou, né? Mas que Deus abençoe, foi muito bom participar desse bate-papo, né? Assim, informal e nós podemos aqui, de fato, eu espero ter contribuído, né, de alguma forma, para você que está chegando dentro da igreja, que está vindo do movimento pentecostal, né? Ame as Escrituras acima de todas as coisas. Esse seria o meu resumo. Amém. Valeu, pessoal. Valeu, pastor. Obrigado.